O pessoal fala assim, ai, eu amo cozinhar. Mas, na verdade, amor por cozinha tem que ser aquele amor psicopata, aquele amor doentio, que é o que te mantém na cozinha. Meu nome é Arturo Herrera, sou chefe de cozinha, sou marido, pai, empreendedor, cozinheiro e bem-vindo à La Buena Onda. Nasci na Cidade do México. Minha infância, adolescência foi em volta da mesa, em volta da comida. Que se quede el infinito sin... Minha mãe é cozinheira e ela sabia como que era duro, a cozinha. Eu me lembro pequeno que minha mãe não tinha com quem me deixar e às vezes ela me levava e eu lembro daquelas cozinhas enormes, aqueles chefes vestidos de branco impecável. Eu lembro assim dela acordando às 4 horas da manhã para fazer uma comida que ia ser servida tipo assim meio-dia. Mas já em casa, eu lembro da minha mãe junto com as cunhadas, as irmãs, cozinhando em casa. Ficava sentado observando. Eu não saía para brincar assim quando minha mãe cozinhava e sabia que era dia de festa, ficava lá olhando e tal. Me importas tú y tú y tú. Quando eu vou para o México, eu pego até mesmo os ingredientes e eu quero fazer aquele prato que ela fazia e não fica igual, não fica igual. Eu conheci a minha esposa lá no México. Minha esposa é paulistana, ela estava fazendo uns cursos lá. Nessa época eu estava na faculdade de matemáticas e fazia meus cursos de culinária. E eu nem falava assim, pensava tipo, vai ser meu plano B. Não, eu fazia porque eu gostava mesmo. Aí a gente se casou, a gente já tem 2 filhos, já somos vovôs. Antes de eu vir para o Brasil, eu trabalhava em cozinha também. Eu vi em São Paulo uma grande oportunidade e acabei vindo para cá para ver. Eu cheguei aqui no Brasil em 2001. É assim, eu falei assim, eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas vai ter que dar certo isso daí. Fui com a cara e a coragem, que o pessoal fala aqui no Brasil. Eu vinha para ver como que ia ser 3, 6 meses e quantos anos que eu já estou aqui. Eu defino a comida mexicana, assim, é um conjunto de técnicas ancestrais que ainda o pessoal continua fazendo tortilha do jeito que se fazia desde a época dos aztecas. A comida mexicana é muito condimentada, ela não é apimentada. Tem pratos que levam 3 tipos de pimenta, Uma pimenta é para dar cor, a outra é para dar, um gosto de defumado. E a outra é para dar um toquezinho de pimenta. O que eu gosto, eu sempre gostei, e eu sempre vi a minha mãe usando esses monte de condimento. Uma cozinha assim, mexicana mais raiz. Então a cozinha mexicana é essa, a gente fala de mestiçagem culinária, essa mistura de ingredientes. Também, para mim, não deixa de ser uma cozinha afetiva, A comida mexicana é muito ligada à religião. Muitos dos doces mexicanos foram criados em conventos por freiras. Colocava nomes de religiosos, tipo Lágrimas de Padre, Panecitos del Cielo, sabe? Coisas assim. Então aqui em São Paulo eu arrumava um emprego, mas eu nem queria que me pagassem. Era tipo estágios, Então eu fui trabalhar em cozinhas japonesas, árabes, brasileiras. Foi aí que eu percebi, falei assim, acho que tem um jeito de fazer comida mexicana, fazer aquela tropicalização, aquela adaptação da culinária, para poder, no início, entrar no paladar do pessoal. E eu sei que, por exemplo, o brasileiro ele não vai comer um pão francês mergulhado na pimenta com recheio de batata e linguiça, que seriam os pambazos, ainda com repolho e sour cream dentro. Você acha difícil o pessoal comer. Até porque os restaurantes mexicanos na época eram muito poucos e eles seguiam uma linha muito americanizada. E finalmente, em 2008,
A gente inaugurou aqui. Eu achei que as pessoas iam vir aqui, pegar comida e levar. Aí eu vi que o pessoal vinha aqui e sentava. E comia aqui. Já no segundo, terceiro mês já tinha fila de espera, a pessoa saía fora e tal, né? E La Buena Onda tá aqui, que desde 2008 já vai fazer 18 anos. O restaurante chama La Buena Onda porque La Buena Onda é uma frase que a gente usa muito no México. Nossa, você é buena onda. Eu fui num lugar e olha que buena onda, hein? E assim como la buena onda, também existe la mala onda, né? Quando alguém chega tal, né? Fala alguma coisa ruim pra você, tá? Pô, meu, que mala onda, hein? Os principais aqui do La Buena Onda não deixa de ser os tacos, burritos. Aliás, acho que a gente serve comida Tex-Mex aqui, mas não pelo fato de ser americanizada, é porque o Texas foi roubado, né, no México, né? Então lá ficou muito mexicano. Então esses mexicanos não tiveram mais acesso a ingredientes de origem mexicana. Eu faço comida mexicana com o que eu tenho aqui. Agora tem mais variedade. Por exemplo, o avocado, antigamente era difícil você achar avocado. Aqui eu tento usar o máximo de condimentos possíveis para fazer uma comida um pouquinho mais acessível, em questão de paladar. A gente não coloca pimenta dentro do guacamole. Então a gente vê crianças comendo guacamole. Teve um casal aí que a menina tinha 6 anos e comia um potão de guacamole sozinha. Com certeza, se eu colocasse pimenta, ela não ia comer. Muita coisa que a gente serve aqui começou em casa. Então essa coisa aí de vai pegar um alho e, sabe, como se fosse um ritual, e ver o alho e descascar ele, sabe, cortar, picar e tal. Eu sempre coloco uma musiquinha aí para relaxar. E quando eu cozinho, acho que é o momento mais relaxante para mim. Então, o momento é muito placenteiro, né? Muito prazer. Acho que por isso que eu não largo dessa vida, não. E outro dia veio um casal, eles vieram com os filhos e o rapaz já estava assim, gordinho, barbudo e tal. Eu ia passando, ele me chamou. Arturo! Eu tipo, né? Você não lembra de mim? Falei, não. Nossa, cara, eu venho aqui desde que eu tinha 15 anos. Falei, jura, cara? Meu, você já tá com 30. A pessoa vem aqui e sai daqui e leva aquela lembrança. O pessoal que vem aqui e come esses tacos fala assim, nossa, cara, eu fui transportado para as coisas da cidade do México. Me senti no México com todo esse monte de máscara, de Dia de Muertos, com aquela música barulhenta tal, que é proposital. Então isso aí, nossa, isso aí é muito gratificante, sabe? Porque tudo isso daqui acho que sou eu. La Buena Onda sou eu. Todo esse folclore, a comida, as decorações, até as músicas, tudo representa eu. E aquela coisa de ser imigrante, que você volta para o seu país, mas já não é igual. Você vai para os mesmos lugares, você tenta recriar aquelas sensações, mas já não é a mesma coisa. Aí você vem aqui, mas também você não tem aquele sentimento 100% de pertenência, né? E você acaba sendo um cidadão do mundo. Eu acho que eu gostei muito de São Paulo porque ele é bem parecido com a cidade do México em termos de trânsito, um monte de pessoas, tal. Mas aqui que você vê essa mestiçagem, né, de pessoas vindo de várias partes do mundo. E eu me senti mais acolhido foi por causa disso. Você é diferente, né? Na fisionomia, tudo, mas acaba que às vezes as pessoas não sabem que você é mexicano. Acho que as pessoas que migram, elas carregam muita cultura, muito conhecimento. Acho que você nunca tem que esquecer de tudo isso. Você não tem que esquecer de onde que você veio. Acho que se você se sente orgulhoso de onde você veio, acho que você tem que manifestar também. Acho que você tem que se adaptar, né? Aquele ditado de onde fores faz o que vieres, né? Mas nunca deixar de ser você. E nunca esquecer de onde que você veio.
Na verdade, a minha mãe, ela ficou muito doente e quando eu viajava para o México, ela sempre falava: esse cara, eu tô orgulhoso de você. Minha mãe e meu pai também foi embora, né? Então, quando eles falavam isso aí, né? Foi para mim foi um momento muito feliz. Cozinhar para mim é prazer. Cozinhar para mim é obrigação também, né? Mas nunca deixou de ser um prazer. Às vezes eu vou pro México, meus amigos falam assim: aí, esse brasileiro tá? Eu falo: não, não sou brasileiro. Sim, me adapto muito, amo o Brasil. Amo o Brasil, realmente. Ele me deu muitas coisas. Tá me dando muitas coisas. E se eu for falar mal, seria um ingrato. Muito pelo contrário, eu sou muito grato pelo que eu tenho, pela família que eu construí, pelo negócio, pelos clientes, né? Sou muito grato. E acho que eu gostaria de deixar, essa memória, essa lembrança, né? Essa lembrança nas pessoas de se um dia o La Buena Onda fecha ou vai embora, eu queria que as pessoas lembrassem, né? Vai assim: nossa, lá a comida, olha, eu saía de lá satisfeito, aquela lembrança, né, da comida, da pessoa. Aquela pessoa, quando você lembra da pessoa, fala assim: olha, que buena onda, né, que o Arturo era, né? Isso daí.